Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém, queridos? Em glória a Jesus, Deus continue abençoando a vida de cada um dos amados, que nesta noite aqui se encontra, para podermos juntos estarmos participando da Santa Ceia do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 27, versículo 45 a seguir. Já sou grato a Deus pela oportunidade que Ele nos tem dado, pela oportunidade que o pastor Agnovaldo nos tem concedido de estar aqui, podendo trazer uma porção da palavra de Deus aos vossos corações. Mateus capítulo de número 27, versículo de número 45 ao versículo de número 54, glória a Jesus. Noite de Santa Ceia, mais que apropriado para que nós possamos refletir um pouco nesta palavra, onde trata ali da crucificação do Senhor Jesus. Os irmãos encontraram, diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: e desde a hora sexta houve treva sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejam se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as portas, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E os centuriões que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Meus queridos, amados, amigos, irmãos, ouvintes da palavra de Deus, a vocês que nos acompanham aí nesta live, Deus continue abençoando a sua vida. Eu gostaria de voltar um pouco no tempo em relação a estes versículos lidos, onde o Senhor Jesus encontra-se ali participando da Santa Ceia, da última ceia, com seus discípulos. Após ele dizer ali que alguém o haveria de traí-lo, depois saiu a orar com seus discípulos. E estando ali no Getsêmani, a Bíblia Sagrada nos diz que uma grande agonia tomava conta do seu coração, porque ele sabia os momentos aos quais ele estava para passar. E ali mesmo, quando ele fora traído, ele fora preso, levado ali a Pilatos, levado a Herodes e posteriormente condenado. O Senhor Jesus passara por um grande sofrimento. Ele fora chicoteado, e a Bíblia Sagrada nos diz que o seu sofrimento não fora somente físico, e eu já falei sobre isso aqui em uma outra oportunidade. O seu sofrimento também, ele foi por xingamentos, ele foi um sofrimento moral, ele foi um sofrimento ali onde as pessoas já tinham tirado todo o físico dele, queriam agora abatê-lo totalmente, a sua moral, o seu espiritual. E Jesus fora ali conduzindo aquela cruz, e pegaram
um determinado homem para poder ajudá-lo ali naquela condução. E agora encontramos o Senhor Jesus, aqui já na cruz, onde o versículo de número 45, ele diz que houve trevas sobre toda a terra. Eu não sei como se sucedeu, como foi o movimento do Senhor para que isto acontecesse, mas certo é que na morte do Senhor Jesus, e nesta passagem em específico, nós observamos pelo menos 4 acontecimentos milagrosos. Nós observamos aqui essas trevas, essa escuridão, por 3 horas. Nós observamos aqui a ruptura das cortinas, diz que o véu se rasgou de alto a baixo, o véu ali do templo, que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. E nós vemos aqui terremotos também que ocorreram, e nós observamos algo que pode passar desapercebido aos olhos que leem esta passagem rapidamente: a ressurreição dos santos, a ressurreição daqueles que estavam dormindo, daqueles santos que tinham ali seguido o Senhor Jesus, que tinham ali tido a fé em Deus, creio eu que desde Noé até Jesus. E nós vimos aqui a ressurreição destes. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que o túmulo se abriu, os túmulos se abriram, mas eles só ressuscitaram na ressurreição do Senhor. Na morte do Senhor os túmulos se abriram, mas eles só ressuscitaram na ressurreição, depois da ressurreição do Senhor. Mas desses 4 acontecimentos, eu quero aqui fazer menção basicamente a este primeiro acontecimento das trevas, onde a Bíblia Sagrada nos diz que houve trevas. Muitas pessoas podem até achar que essas trevas eram, como nós vemos hoje, ali o eclipse do sol, onde a lua atravessa na frente do sol e a terra fica escura. Não foram este tipo de eclipse, queridos. Foi algo verdadeiramente providenciado por Deus. Primeiro, este acontecimento, ele se deu na época em que se celebrava ali a Páscoa. A Páscoa era celebrada em época de lua cheia. A lua estava do lado oposto da terra, do sol. Outro acontecimento, segundo Lucas, primeiro se escureceu a terra, e depois escureceu-se o sol, ou seja, a escuridão da terra tapou o sol. Nós observarmos aqui, não foi umas trevas comum, não foi um eclipse comum, foi o próprio Deus que providenciara essa escuridão. Mas por que, pastor, Deus providenciar essa escuridão? Se nós observarmos, o sol da justiça estava ali apagando a sua luz. Era-se necessário que o sol que brilha sobre esta terra também viesse ali em reverência apagar a sua luz. Outro significado que eu olho aqui com esta passagem era a gravidade da morte do Senhor Jesus, e a natureza sabia disso. A natureza, sabendo da gravidade da morte do Senhor, ela então tratou ali de escurecer, porque ela sabia que o ser humano rejeitaram a Jesus. Jesus estava ali porque as pessoas tinham rejeitado a Jesus. Nós tínhamos rejeitado a Jesus. E muitos hoje ainda continuam com seus pecados rejeitando a Jesus. Não deixam Jesus brilhar na tua vida. Cada vez que o ser humano comete um pecado,
Ele está rejeitando o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Eles estavam rejeitando o Senhor Jesus. Outro significado que eu olho aqui, como é Amós capítulo de número 8. Se os irmãos leem Amós capítulo 8, a partir do versículo 8, os irmãos vão ver que Deus estava trazendo juízo sobre a terra. E no versículo de número 9, a Bíblia Sagrada diz que Deus haveria de mandar ao meio-dia uma escuridão total sobre a terra. Foi o que ocorreu aqui. Então, eu creio que aqui também significa que Deus estava falando que iria trazer juízo sobre aquele povo. Que Deus iria trazer juízo sobre o que aquele povo estava cometendo, que Deus haveria de trazer juízo sobre aquela atitude. Não se engane, queridos, nada passa aos olhos de Deus, e Deus há de trazer juízo. A Bíblia Sagrada diz que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é amor, mas também é justiça. Como amor, a Bíblia diz que Ele quer que todos se salvem e que ninguém se perca. Mas como justiça, haverá o dia da prestação de contas. O dia da prestação de contas. E eu observando também outro significado que eu pude extrair aqui desse texto bíblico, é que naquele momento, Jesus estava passando pelo momento de separação do Pai, pelos pecados da humanidade que estavam sobre si. Jesus estava passando pela separação de Deus. As trevas estavam ali sobre toda a terra, significando que quando estamos afastados de Deus, estamos em trevas. Nessas trevas nós também vimos, irmãos, se vocês observarem aqui o versículo de número 47 ao versículo de número 49, nós vimos nessas trevas que não houve arrependimento nas trevas. O que aquelas pessoas olhavam? Elas primeiro achavam que Jesus estava clamando por Elias. Tinha uma crença judaica naquela época, em que Elias tinha sido arrebatado e que ele iria retornar. Tanto é que quando eles iriam participar da ceia, eles deixavam sempre uma cadeira reservada para que Elias retornasse e assentasse naquela cadeira. Mas eles não houve arrependimento naquelas trevas. Eles olhavam e começavam ali naquele momento. Eles olhavam e vinham ali naquele momento, naquela oportunidade. Observe que um levou o vinho, uma cana de vinho com vinagre para o Senhor. E os outros ficavam, não, deixa ele, deixa ver se Elias vem salvá-lo. Eles continuavam céticos em seu coração. Tem muitas pessoas que passam pela escuridão da vida, passam pelos problemas da vida, passam por situações difíceis, e continuam céticos em relação a Jesus Cristo. Continuam ali sem colocar a sua vida na dependência do Senhor. Vão continuar na escuridão, vão morrer na escuridão, e quando forem prestar contas, só tem escuridão. Se nós observarmos ali essas trevas, o que para alguns poderia ser ali o fim, o desespero do fim, elas trouxeram novamente, através do grito do Senhor Jesus, a esperança. Jesus, quando ele abriu a sua boca, começou a clarear. A Bíblia diz que é quase às 9 horas, a hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde, escureceu meio-dia até quase às 3 horas da tarde. O Senhor abriu a sua boca
E a Bíblia diz que ele diz, Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste, por que me desamparaste? Ele estava citando o Salmo de número 22, o primeiro versículo do Salmo de número 22. E a Bíblia diz que as trevas só começaram a se dissipar quando Jesus rompeu o silêncio. De meio-dia a praticamente 3 horas da tarde, tudo em silêncio. Jesus estava em silêncio, tinha trevas. Mas quando Jesus rompeu o silêncio, as trevas começaram a se dissipar. Alabachou, recanchou, recais, aleluia. O que eu entendo com esta palavra, queridos? Não importa quantos dias de negritude tu tem passando, não importa quantos dias de treva na tua vida tu acha que tem passando, não importa quantos problemas estejam difíceis na tua vida, quando Deus romper o silêncio na tua vida, aleluia, quando Deus romper o silêncio na tua vida, as coisas vão começar a se clarear. As coisas vão começar a se clarear, porque a voz de Deus, ela abre portas. A voz de Deus, ela tira todo empecilho. A voz de Deus, ela repreende toda negritude e traz luz para a tua vida. Aleluia, aleluia. A voz de dor do Senhor Jesus, a voz de sofrimento, ela começou a trazer esperança. A voz de dor, a voz de sofrimento, a voz de abandono, ela começou a trazer alegria. Aqueles que achavam que tinha tudo acabado, tudo terminando, não tem mais jeito. Jesus, com a sua voz, trouxe esperança, trouxe alegria. E eu observando aqui ainda a palavra do Senhor, onde Jesus, clamando outra vez, a Bíblia diz que ele entregou o seu Espírito. Em outras traduções, diz que ele diz, está tudo consumado. Em grego, o seu grito foi tetelestai. Tetelestai. Está consumado. Sua dívida está totalmente paga. Sua dívida foi cancelada. Tem pessoas que não entendem a plenitude desta palavra. Está consumado. Tem muitas pessoas que não entendem a plenitude desta palavra. O Senhor Jesus estava dizendo com esta palavra, não precisa mais sacrifício nenhum, está consumado. Ou seja, tudo que haveria de ser feito, já foi feito. Não precisa mais sacrifício, não precisa mais romaria, não precisa mais você colocar o seu corpo em lugar nenhum, cravejar, esbofetear o seu corpo, não, irmãos. Tem alguns países por aí, em que as pessoas ainda mutilam o seu corpo, para poder santificá-lo. Não há mais necessidade. Não há mais necessidade. Não há mais necessidade. Tem pessoas que fazem romarias. Não há mais necessidade. Aleluia. Não há mais necessidade. Está consumado, está feito, aleluia, está feito, aleluia. Não precisa mais sacrifício, não precisa mais mutilar o seu corpo, não precisa mais romaria, não precisa mais nenhum tipo, queridos, de sacrifício pela vida de ninguém, não. O sacrifício Jesus já fez pela minha e pela tua vida. Oh, rabachou, recais. Aleluia. Aleluia.
está consumado. Está consumado. Tudo que haveria de ter sido feito para que você alcançasse a salvação, já foi feito. Já foi feito. Jesus, com esta palavra, ele estava dizendo: olha, já está selado. Eu fiz tudo por você. E a Bíblia Sagrada nos diz, no versículo seguinte, que o véu do templo se rasgou, de alto a baixo, dando-nos acesso direto a Deus. Quando o Senhor consumou, ali na cruz do Calvário, aquele ato de redenção, pela minha e pela sua vida, Ele nos deu acesso direto a Deus. Antigamente o acesso era só através dos sacerdotes, mas Jesus usou o seu corpo, a sua vida, como sacrifício. Não há necessidade mais, queridas. Vá direto a Deus. Vá direto a Deus. Vá direto a Deus. Não precisa mais de intermediário. Não precisa mais de intermediário. Não precisa mais levar sacrifício, não precisa mais levar pomba, não precisa mais levar cordeiro, não precisa mais levar boi, não. O corpo de Cristo foi o sacrifício necessário para lhe dar acesso direto a Deus. Onde quer que você esteja, só dobrar os seus joelhos. A Bíblia Sagrada diz que Deus ouve de lá do céu o teu clamor, e ouvindo Ele entra com a tua providência. Aleluia! Ele entra com a tua providência. A Bíblia diz que a terra tremeu, as rochas se fenderam, as rochas se abriram. As rochas se abriram. E agora vem a melhor parte. Muitos dos discípulos estavam preocupados: Senhor, muitos de nós já foram. O que vai ser daqueles que já foram? Aleluia. O que vai ser daqueles que já foram? O que vai ser de nós? Tem muitos crentes ainda nos dias de hoje, irmãos, que fica se perguntando: eu vou morrer, e agora? E depois da morte? O que vai acontecer? Quando o Senhor Jesus, Ele demonstrou aqui, com essa ressurreição dos santos, Ele estava demonstrando, dizendo para mim e para você, a esperança. A esperança. Aqueles que morrem em Jesus Cristo, a esperança. Aqueles que morrem em Jesus Cristo, a esperança. Aqueles que morrem em Jesus Cristo, a esperança. Aqueles ressuscitaram, você também há de ressuscitar. Aqueles que morreram em Jesus Cristo, hão de ressuscitar em Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Jesus estava dizendo, queridos, eu vou levar aqui esses primeiros santos, depois eu vou voltar para buscar os outros santos. Aleluia. Quando o Senhor Jesus, em João 14, Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas mesmo que não tivesse, se não tivesse, eu vos teria dito. Se não tivesse, eu diria para vocês assim: eu vou preparar, quando estiver preparado, eu voltarei para buscá-los. Mas ele diz: não há necessidade de eu dizer assim, porque lá já tem as moradas preparadas. Já tem as moradas preparadas. Já tem as moradas preparadas. Já tem as moradas preparadas para a minha e para a tua vida. Deus que abençoe, em nome de Jesus.